A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Deus em Cristo vos abençoe. Estamos dando início a mais uma aula, matéria de Cristologia. Desta feita, a nossa aula estará baseada na página de número 93, onde o assunto é o fato da ressurreição. Tá bom? O fato da ressurreição. Então você me acompanhe na leitura da nossa aula, que está aqui neste parágrafo. Mas antes, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a mais esta aula. Vamos lá? Vamos orar? Querido e bondoso Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade. Te peço uma bênção especial para a vida dos teus filhos que estão estudando a tua palavra. Deus, que a tua unção venha agora, neste momento, envolver, contagiar todo o ambiente deste teu servo e desta tua serva que está aí postos diante desta videoaula para poder mergulhar nas Sagradas Escrituras. Abençoa esse celular, esse televisor, esse computador, esse tablet, que o teu Espírito Santo venha renovar as nossas vidas por meio da tua palavra nesta aula. E pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então vamos para a nossa aula, página 93, e o primeiro assunto é o fato da ressurreição. O segundo assunto da nossa aula é as primeiras reações da ressurreição. Segundo assunto, terceiro assunto, resultados da ressurreição. Então, são esses três assuntos que nós vamos estudar nesta aula de hoje. Vamos lá. O fato da ressurreição. A morte não podia vencer a vida. Aquele que declarou ser a ressurreição e a vida não podia ficar detido na morte. João, capítulo 11, versículo 25. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo de número 25, Jesus Cristo disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, palavras do Senhor Jesus. E quando ele morreu, ele não poderia continuar morto para sempre, não, porque ele mesmo declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acompanhe aqui na continuação do parágrafo depois de João 11, 25. Além do mais, houve um poder extraordinário que atuou no terceiro dia, levantando Jesus de entre os mortos. Que poder é este? Então vamos conferir a referência que está pedindo para a gente ler aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. A Bíblia declara aqui que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem foi o responsável pela ressurreição de Jesus dentre os mortos? Vamos ler aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. Você vai logo descobrir de cara que foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus no terceiro dia. Veja, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Veja que o Espírito Santo foi o responsável pela ressurreição de Jesus. Que coisa gloriosa, né, irmãos?
Coisa maravilhosa. Aleluia. Sinto até a presença de Deus. Agora tem um detalhe. Após Jesus ressuscitar, veja no versículo 20 que Deus honrou Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 20, a última parte do versículo diz assim: e pondo à sua direita nos céus. Jesus foi posto à direita. Ele sentou-se à direita do Pai assim que ele foi recebido nos céus. Aqui está registrado em Efésios, aos Efésios capítulo 20 e o versículo de número, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 20. A última parte diz que pondo à sua direita nos céus. Agora, Marcos 16, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus. Agora, quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 34, encontramos também a Bíblia nos informando que Jesus está assumindo a sua função sacerdotal de intercessor dos salvos. Ele ora por nós todos os dias, todos os instantes, e ele está à destra do Pai. Confira comigo, Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está à direita de Deus. Marcos 16:19 confirma que Jesus está à direita de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 20 também confirma que Jesus está à direita de Deus. Tem mais alguma referência? Sim. Hebreus capítulo 10, versículo de número 12, vai nos informar que Jesus está à direita de Deus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos continuar aqui na leitura do parágrafo. A ressurreição é um fato que desafia as leis da natureza. A desintegração do corpo após 3 dias é suficiente para que não haja possibilidade de ele retornar à vida. Certamente foi por isso que Jesus esperou o tempo passar para chegar à aldeia de Betânia, a fim de ressuscitar Lázaro após 4 dias de sepultado. O milagre não podia dar margem a qualquer ideia de fraude. No episódio aqui do Evangelho de João, capítulo 11, creio que você já leu essa história completa. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele já chegou no 4º dia. Veja que, por que Jesus não chegou no 1º dia que Lázaro morreu? Porque existia, segundo a cultura judaica, que eu vou te explicar aqui, tenho que te passar a cultura judaica e o pensamento dos judeus naquela época. É que quando alguém morria, no 1º dia, não era considerado morte total e absoluta. Para os judeus, o espírito ficava rondando o corpo da pessoa durante 3 dias. E então era considerado um desmaio. Então foi por esta razão que quando Jesus chegou para ressuscitar a Lázaro, ele chegou no 4º dia, para não ter de que a multidão questionar e dizer que ele apenas curou Lázaro de um desmaio. Ele fez muito mais do que ir além de curar uma pessoa desmaiada. Ele ressuscitou a Lázaro no 4º dia. Veja que Jesus também ressuscitou ao 3º dia, para não dar margem de fraude. Resumo, o que aprendemos desta lição é que quando Jesus quer fazer, ele faz a obra por completo. A expectativa humana não alcança a altura, a profundidade, o poder, a grandeza do nosso Deus.
É por isso que em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Você que está assistindo essa aula, eu recebo a unção de Deus agora para ministrar sobre a sua vida. Esse impossível que você está vivenciando vai se tornar possível através de uma palavra do Senhor Jesus, que for liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre suas necessidades. Uma palavra de Jesus apenas já é o bastante, já é o suficiente. Quando ele chamou Lázaro, ele não chamou 2, 3 vezes, ele chamou uma vez só. Lázaro, vem para fora. E esse milagre que você necessita, aleluia, vai ser para abalar as estruturas daqueles que não acreditam no seu milagre. Até porque quando Jesus ressuscitou, teve gente que, mesmo sendo discípulo dele, ficou assim, ressuscitou? Mesmo ele tendo avisado várias vezes? Já vai chegar essa parte da aula que eu vou explicar a vocês, tá bom? Então vamos dar sequência aqui no parágrafo. Segunda parte do parágrafo aqui, ó. Há várias teorias contrárias à ressurreição de Jesus. Berkhoff apresenta 4 delas. A primeira teoria é da falsidade. Essa teoria diz que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo e disseram que ele ressuscitou. Está em Mateus 28, do versículo 11 ao 15. Houve realmente fraude. Entretanto, não por parte dos discípulos de Jesus, mas das autoridades que compraram os soldados para que eles mentissem acerca da ressurreição, alegando que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo. Então vamos ler Mateus capítulo 28, do versículo de número 11 ao 15. Olha o que a Bíblia diz. Como que Satanás é sujo, né? As autoridades judaicas, não querendo dar o braço a torcer que Jesus havia ressuscitado, deram dinheiro aos guardas que estavam fazendo a segurança do sepulcro de Jesus. Mas olha que, vamos ler, Mateus 28, versículo 11 ao 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Veja que farsa maligna, né? A corrupção é algo diabólico e já é antigo. Só para querer descredibilizar a mensagem de que Jesus havia ressuscitado, os soldados que estavam fazendo vigilância ali do túmulo de Jesus não puderam segurá-lo no túmulo. Aleluia! Porque quando a gente lê aqui, ó, o início de Mateus 28, Deus enviou o seu anjo que removeu a pedra do sepulcro e Jesus saiu do sepulcro. Os guardas caíram como mortos no chão, porque o anjo do Senhor chegou resplandecendo. O aspecto do rosto deles era como de um relâmpago, e os guardas caíram como que desmaiados. Nada segura o poder de Deus. Nada vai travar aquilo que Deus já programou, aleluia, para acontecer de vitória na sua vida. Assim como a maior vitória da igreja é a ressurreição de Jesus Cristo que aconteceu, tem uma bênção de Deus chegando para você aí, creia. E nada vai amarrar, nada vai segurar, ainda que propaguem mentira dizendo não aconteceu, não vai dar para segurar. Deus é poderoso, é autossuficiente para poder
espalhar a notícia de que o teu milagre acontecerá. Glória a Deus. Então, eu li aqui Mateus 28, do 11 ao 15, que as autoridades judaicas não queriam concordar com a ressurreição de Jesus, né? Então, houve fraude por parte das autoridades judaicas, que deram dinheiro aos guardas para não permitirem que eles falassem que Jesus ressuscitou, mas não deu para segurar. Quer ver outra tese aqui de Berkhoff? Olha só, a segunda teoria dele, a teoria do desmaio, segundo a qual Jesus não teria morrido, apenas desfalecido em razão de tanto sofrimento. Veja que aberração, né? A terceira teoria, a teoria da visão, diz que a vontade que os discípulos de Jesus tinham de que ele ressuscitasse era tanta que, a começar por Maria Madalena, mulher temperamental, todos se deixaram ludibriar pela ideia de que também o viram. Como isso seria possível se eles mesmos não esperavam pela ressurreição de Jesus? Veja que quiseram questionar sobre a ressurreição de Jesus, usando também a teoria da visão, dizendo que aquilo foi uma mera coincidência e foi uma miragem, e que Jesus não foi visto por seus discípulos. Mas a Bíblia confirma em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 6, Paulo vai dizer que Jesus foi visto por uma multidão de mais de 500 pessoas. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Eu já li o 6, mas vou repetir a leitura, porque aqui do versículo 1 até o 6, Paulo está tratando da ressurreição de Jesus. Então, a teoria desse camarada aqui, né, a teoria de Berkhoff, ela cai por terra quando ele fala que a sua terceira teoria era a teoria da visão, que o povo estava tendo miragem e que Jesus não havia ressuscitado. Cai por terra, porque a própria palavra de Deus confirma que Jesus ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas. Então, até o suborno que aqueles dois guardas receberam para poder dizer que Jesus não havia ressuscitado, não deu para sustentar, porque Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. Vamos ler. 1 Coríntios 15, do 1 ao 6. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes como tal, vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Veja que Jesus foi visto por muita gente, então não deu para negar que Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus. Quarto lugar, por último, as teorias místicas, que somam algumas concepções importadas da Babilônia e de outros países orientais, acatadas pelo judaísmo. Você vai ver que o diabo fez de tudo para descredibilizar a ressurreição de Jesus, mas não teve jeito. Ele não conseguiu, porque Jesus ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus aí? Porque Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Agora mude a sua matéria aí para a página 94
e vamos falar sobre as primeiras reações da ressurreição de Jesus. Como que os discípulos reagiram? Vamos lá. Começando falando aqui das mulheres. 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ao sepulcro para perfumar o corpo de Jesus. Isso está registrado em Marcos 16, versículo 1. Das 3, a primeira a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Foi dada a ela a primeira incumbência de anunciar a ressurreição aos discípulos. Está em Marcos, capítulo 16 e o versículo de número 10. Vamos ler? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Os discípulos estavam tristes, chorando, achando que Jesus não ia ressuscitar mais, mas de repente quem chega com a notícia? Maria Madalena. Não choreis, Jesus ressuscitou. Vamos lá. A primeira reação dos discípulos foi descrença. Vamos ver agora o versículo 11. E ouvindo eles que vivia e tinha sido visto por ela, não creram. Mesmo ela falando que Jesus mandou ela anunciar a eles que ele estava vivo, e ela também dizendo que tinha visto Jesus, eles não creram. Sequência aqui da leitura. O mesmo ocorreu com os outros discípulos, cujos nomes desconhecemos, que está em Marcos 16, 13. Olha só. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. O último foi Tomé, que manifestou maior incredulidade ainda. Está no Evangelho de João, capítulo de número 20 e o versículo de número 25. Vamos conferir o que está escrito. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Você vê que Jesus recebeu marcas dos pregos que foram perfurados às suas mãos. Então, Tomé queria ver as marcas dos furos dos pregos nas 2 mãos de Jesus e a marca da lança que furou o lado direito de Jesus. Então, Tomé queria ver isto. Irmãos, que coisa, né? Mesmo Jesus avisado aos discípulos, tendo avisado aos discípulos que ele tinha ressuscitado, alguns ainda precisavam ouvir a notícia, e quando a notícia chegava, eles não acreditavam. Mas não foi por falta de Jesus avisar que ele iria morrer, ressuscitar ao 3º dia. Os discípulos não acreditavam. Irmãos, a amostra de Jesus ter ressuscitado várias pessoas já era para os discípulos que andavam com Jesus, acompanhavam Jesus, crer que quando Jesus falava que ele iria morrer e ressuscitar ao 3º dia, era para eles também acreditar, porque se o próprio Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, o que seria a morte para Jesus? Nada. Nada vezes nada. Agora leia aqui o restante do parágrafo. Entretanto, a descrença dos discípulos foi facilmente resolvida. Eles não permaneceram nela, mas a mentira dos soldados que vigiavam o túmulo, os quais foram pagos para negarem a ressurreição, foi um dos golpes mais cruéis dos judeus contra o Messias. Está em Mateus 28, do 11 ao 15, a qual eu já li e já expliquei. Agora, vamos ver aqui como que Jesus tirou a dúvida de Tomé. Jesus não deixa ninguém com dúvida. O que ele faz está feito. E a obra dele é sempre completa. Jesus nunca faz nada pela metade.
Então vamos aqui, o versículo de número 26 em diante, até a gente ler o versículo 29. E 8 dias depois, outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé, chegou Jesus. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Disse depois a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus deu uma cajadada em Tomé, porque Jesus mandou anunciar que ele estava vivo. E Tomé falou: eu só creio se eu ver, se eu tocar nele. Não bastava a notícia chegar pelos próprios discípulos e pelas mulheres que viram Jesus. Tem gente que é assim, que é igual a Tomé, só crer se ver. E ainda tem uns que mesmo vendo, duvidam. Mesmo vendo, eles duvidam. Agora, eu quero mostrar para vocês, alunos, à luz da Bíblia, que antes de Jesus morrer, antes de Jesus ser entregue, antes de Jesus ressuscitar, ele avisou, pelo menos mais de 2 vezes. Me acompanha aí na leitura. Vamos ler Mateus, capítulo de número 16 e o versículo 21. Foi a primeira vez que Jesus notificou e fez a previsão da sua morte, mostrando aos discípulos, que ele iria morrer, ia ser entregue, ia morrer e ia ressuscitar. Mateus 16, 21. Então não era para quando Jesus ressuscitasse, os discípulos ficarem sobressaltados ou como se tivesse sido tomado de assalto, de surpresa, como algo que eles não tivessem esperando. Jesus avisou que isso ia acontecer. Mateus 16, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que... Mateus 16, eu estou lendo o capítulo errado aqui, agora sim. 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Agora veja, a primeira informação de Jesus está em Mateus 16, 21. E a segunda está em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Olha o que a Bíblia diz. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus avisou que ele iria ressuscitar, que ele seria entregue, que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Agora, vejamos a terceira vez em Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 34. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, e dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte,
e o entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, uma das coisas que mais tem atrapalhado a vida de muitas pessoas é não prestar atenção ao que Deus fala, ou querer fingir não ter entendido o que Deus falou nitidamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Jesus falou que vai fazer com você, vai acontecer. Descanse o teu coração, creia nele, tenha paz nele. Agora vamos mudar de parágrafo aqui. Vamos para o parágrafo que fala resultados da ressurreição. Vamos lá? Resultados da ressurreição. Página 94. Vamos tratar agora do último assunto da nossa aula. Os resultados da ressurreição. Então vamos lá. Jesus ressuscitou no mesmo corpo, porém glorificado. A glorificação do corpo de Jesus não ocorreu depois que ele ascendeu aos céus, mas quando saiu da sepultura. Alguns acontecimentos comprovam isso, como o fato de ele impedir de ser tocado por uma mulher, porque ainda não havia sido glorificado, não ainda havia subido para o Pai em um corpo glorificado, retornando para o seu próprio lugar, o céu, onde um dia nós encontraremos com ele. Tanto é que ele fez esta oração sacerdotal em o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Ele desejou que onde ele estivesse, nós, os salvos, por ele, estivéssemos com ele também. Veja, vamos ler Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. João 17, 24. A ressurreição foi a mais extraordinária prova da superioridade desse homem maravilhoso e foi necessária pelas seguintes razões. Primeira razão, por causa da justificação. A ressurreição, o resultado da ressurreição, uma das causas maravilhosas da ressurreição foi a causa da justificação. A salvação do pecador é assunto tratado no tribunal divino. Não é algo banal, nem subproduto da imaginação humana. Trata-se de uma absolvição de efeitos eternos, infindos. A ressurreição de Cristo garante esse efeito jurídico sobre o pecador perdoado. Então, um dos benefícios, um dos resultados da ressurreição de Jesus foi a nossa absolvição. A nossa conta foi paga. Cristo pagou tudo lá no Calvário. Você pode dar um glória a Deus aí? O resultado da nossa, aleluia, vitória é a morte e ressurreição de Jesus. É um dos resultados da ressurreição, a justificação. Onde a Bíblia mostra a justificação do salvo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vamos ver Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 14. Tudo que era juridicamente no mundo espiritual contra mim e contra você, Jesus já desfez. Se você crê, todos os seus pecados, todos os nossos pecados, toda a nossa conta já foi paga,
juridicamente, no mundo espiritual, aleluia, nós não devemos mais nada. Olha o que diz aqui, Colossenses 2, versículo 13 ao 14. E quando vós estavas mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Não é algumas, é todas as ofensas, todos os pecados. E o que mais ele fez? Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Existia uma promissória, existia uma duplicata. Essa duplicata, essa promissória é a lista dos nossos pecados, que de maneira nenhuma conseguíamos ou conseguiríamos pagar. Mas Jesus, com o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pagou a nossa conta e cravou na cruz. Não tem o cheque da nossa dívida? O cheque, a promissória do nosso pecado, dos nossos pecados? Cristo cravou lá na cruz. Ficou uma amostra para o inferno. Eu perdoo todos que creem em mim e creem no meu sangue. Eu perdoo todos que vêm até a mim. Aí, com a morte de Jesus, ele triunfou sobre a potestades e todo o inferno. Triunfou, despojou, desarmou o inferno. Jesus desceu lá e tomou a chave da morte e a chave do inferno da mão de Satanás. É isso que aconteceu. Quando diz que ele despojou o inferno, está aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Jesus tomou a chave da morte e a chave do inferno da mão de Satanás. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Então, o pecado na vida do salvo não pode ser algo corriqueiro, não pode ser algo costumeiro. Ele deve ser tratado como um acidente, porque nós ainda não tivemos os nossos corpos transformados, nós ainda habitamos em um corpo que ainda é passível de pecar. Mas como lidar com essa situação? A diferença é que nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Quando algum pensamento maligno vier querer te atacar, você só lembra de um louvor e começa a louvar. Aquele pensamento maligno sai na hora. Ou lembra de um versículo, começa a citar ele com a sua mente. Lembra de uma oração que você fez que Deus te atendeu na hora? Comece a orar. Lembra de algo que Deus fez? Agora, o pecado não pode ser tratado como algo na nossa vida que faz parte da gente. Não, ele deve ser tratado como um acidente. Olha o que diz aqui o apóstolo João, na epístola, a primeira epístola, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra propiciação aqui, ela é derivada da tampa da arca, que era chamada de propiciatório. A palavra propiciar significa apaziguar, remover a inimizade, desfazer a inimizade, trazer de volta a união, trazer de volta a amizade. E é o que Cristo fez. Ele é a nossa propiciação. O que representava o propiciatório na tampa da arca? Era o elemento que recebia o sangue que era derramado ali em cima.
E quando Deus via o sangue dos animais que eram imolados, sobre o altar do sacrifício, e o sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava o Santo dos Santos, aspergia o sangue e derramava o sangue da bacia sobre o propiciatório da arca, Deus perdoava o pecado de toda a nação de Israel de uma vez só. Ele vinha através da sua glória, chamada Shekinah, que era uma nuvem de cor azulada, e adentrava ao Santo dos Santos. E quando a glória de Deus descia, o povo sentia lá do pátio a presença do Senhor. Lá do átrio, o povo sentia a glória do Senhor. E quando Deus manifestava a sua glória, o povo entendia que estava perdoado. Então, o propiciatório é o lugar onde as inimizades eram desfeitas, porque o pecado causa um bloqueio entre o homem e Deus. Por isso que está escrito aqui em Isaías, capítulo 59, versículo 1 em diante, que o pecado causa um bloqueio entre o homem e Deus. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. Então, o pecado faz isso, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, a primeira bênção aí que a gente vê, a justificação. Segunda, elevar a igreja às regiões celestiais. Você sabia que fisicamente estamos aqui na terra, andamos aqui na terra, mas espiritualmente a igreja, ela tem o seu lugar nas regiões celestiais. Espiritualmente, se todo crente souber qual é a posição dele no mundo espiritual, ele deixaria de ter medo do diabo. Porque muito crente tem medo do diabo. Quando vê alguém oprimido, endemoniado, fica se tremendo de medo, com medo do pastor chamar para ir lá ajudar a orar e expulsar o demônio. Meu irmão, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós não estamos em qualquer lugar. Deus deu à igreja uma posição de autoridade. Essa é a realidade. Vou ler o parágrafo e depois vou trazer as referências para você. Vamos lá. Para elevar a igreja às regiões celestiais. Antes mesmo do grande dia do arrebatamento, a igreja já está posicionada geograficamente nas regiões celestiais em Cristo, devido à ressurreição de Jesus. Então vamos ler. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 19 até o versículo 22. Diz assim: o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo cumpre toda a justiça dos céus em todos. Nós estamos com Cristo nos lugares celestiais. Então me mostra mais uma referência, professor. Abra sua Bíblia aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Veja, vou ler aqui no versículo 5 até o 6. Efésios, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja está assentada com Cristo nos lugares celestiais, acima de toda potestade. Meu irmão, a igreja recebeu a autoridade de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, assim como Cristo recebeu o poder e sujeitou todas as coisas a seus pés. Veja aqui o versículo 21. Efésios 1, 21 e 22. Acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Jesus foi constituído como cabeça da igreja. E foi ele mesmo que edificou a sua igreja. Ele prometeu em Mateus capítulo 16, versículo 20, Mateus 16, versículo 18, a parte B. Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quer mais? Olha o que está escrito em Mateus 16, o versículo de número 19. A autoridade que está com a igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus. A igreja não é qualquer coisa, não. A igreja está assentada com Cristo nos lugares celestiais. Mesmo antes do arrebatamento, tem crente que não parou para lembrar e refletir qual é o seu posicionamento como filho de Deus. Estamos acima das potestades. Jesus nos deu poder e autoridade. Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Há poder nas nossas palavras, há poder no estender das nossas mãos, desde que tenhamos uma vida santa, junto com Jesus. Essa autoridade não é para qualquer um, não é para crente relaxado, que vive esculachado, permita-me o termo bem grotesco, para crente relaxado, que não ora, que não jejua, não estuda a palavra de Deus. Essa autoridade não é para crente que gosta de ficar faltando culto, crente que não obedece o seu pastor, crente que não dá obediência ao seu pastor. Essa autoridade é só para quem é fiel a Deus, à sua palavra e à sua liderança. Esta bênção é conferida para esse tipo de pessoa. Agora veja, quais os resultados da ressurreição? Terceiro lugar, para constituir Cristo como cabeça da igreja. Jesus prometeu edificar a sua igreja. Está em Mateus 16, versículo 18, parte B, que eu já acabei de falar para vocês. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. A igreja não passaria de mais uma instituição religiosa como tantas outras, se Cristo não houvesse ressuscitado, mas nessa condição ele tornou-se cabeça da igreja. Ora, toda cabeça precisa de um corpo. A cabeça sozinha não funciona sem o corpo. E a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. O que representa a cabeça? Toda a coordenação motora, onde fica o cérebro, o nosso cerebelo, onde fica os nossos pensamentos. É a partir da nossa cabeça, a partir do nosso cérebro, que vem coordenação motora para todo o nosso corpo.
para todo o nosso organismo. Então, Cristo é o comandante da igreja. Cristo é que dá as diretrizes da igreja. A igreja só tem poder se Cristo for o cabeça dela. A igreja só tem o comando de voz se Cristo for a autoridade nela e dela. Glória a Deus. Agora, em quarto lugar, resultado da ressurreição, para ser as primícias dos que dormem. Embora haja na Bíblia exemplos de pessoas que ressuscitaram, todas tornaram a morrer. Tais ressurreições ocorreram como milagres temporais. Entretanto, com Jesus foi diferente. Ele foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorioso e com esse corpo ascender aos céus para garantir a ressurreição futura dos salvos. Conforme está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 20 ao 23. Se não leamos aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Porque ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive eternamente. E assim acontecerá com a igreja. Nós estamos vivos, mas após o arrebatamento da igreja, no momento assim do arrebatamento da igreja, nossos corpos serão transformados para a glória do Senhor. Nós que ficarmos vivos teremos nossos corpos transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, há aqueles que já dormem no Senhor. Aqueles que já dormem no Senhor, o mesmo processo, o mesmo procedimento que aconteceu com Jesus, de ressuscitar para nunca mais morrer, vai acontecer com os salvos. Vão ressuscitar com o corpo glorificado e não irão morrer mais. Nunca mais. A morte não terá poder sobre nós, não terá poder sobre os salvos. Glória a Deus. Quinto lugar, para garantir a ressurreição dos salvos, as profecias acerca da ressurreição citada anteriormente, não compreendidas pelos judeus, ganharam clareza na ressurreição de Jesus, que fez promessas de ressurreição aos salvos. Isso acontecerá no glorioso dia do arrebatamento da igreja. Jesus foi o primeiro para nós, os salvos. Essa porta agora está aberta. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, onde nós lemos que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos transformados, aí seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses 3, capítulo 20, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Também vai falar dessa ressurreição. A ressurreição e também vai falar da transformação. Olha só. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Nós encontramos também outras referências aqui. 2 Coríntios 3,18, 1 Coríntios 3,12 e 1 Coríntios 15, do versículo 50 até o 53, vai estar falando do processo da transformação dos nossos corpos. Eu peço que você leia. Esse processo vai ser necessário acontecer. Sabe por quê? Assim como Cristo é, nós seremos. Veja o Filipenses
capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Por que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória? Porque o corpo de Jesus é pura glória. Nós, com esse corpo físico aqui, não comportaríamos a glória que existe no céu. Não suportaríamos, seríamos incompatíveis. Não daria. Tanto é que quando a glória de Deus vem mesmo sobre o salvo, quando ele está adorando, cultuando ou orando, a nossa carne começa a tremer, porque a presença do Senhor, ela é muito forte. Então, a carne do ser humano em si não comporta, não suporta tamanha glória. E é esta uma das razões porque os nossos corpos serão transformados. Como queremos abraçar Jesus novamente com esse corpo aqui? Não tem como. Derreterá todo. Derrete, não aguenta de tanta glória. Agora observe que em Gênesis capítulo 3, antes do pecado entrar no mundo, o homem tinha o corpo santificado. O homem tinha o corpo 100% puro. E o que acontecia? Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha no local onde o homem já estava esperando o Senhor para conversar com ele. Todos os dias, na viração do dia. Por que Deus vinha pessoalmente? Porque não existia pecado no homem. O corpo físico do homem era compatível com a glória de Deus, ao ponto de Deus se sentar ao lado do homem. Veja, glória a Deus. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia vai falar esse detalhe para nós. Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia pessoalmente para conversar com o casal. Não existia pecado, existia pura santidade entre o casal. E eles não tinham ainda, quando eles ainda não tinham comido do fruto proibido, Deus se sentava do lado deles. Mas depois desse episódio aí, que eles comeram do fruto proibido, o homem perdeu a compatibilidade de estar face a face com Deus. Porque em Deus habita toda a plenitude da sua glória, da sua virtude. E o homem 100% natural hoje não consegue se aproximar de Deus por causa do pecado. Só através do sangue de Jesus Cristo que ele consegue esta aproximação. É por isso que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, que vós que estavas longe, chegastes perto, pelo sangue de Jesus Cristo, tá? Glória a Deus. Então esta é a nossa maior bênção. Esta é a maior bênção que a igreja pôde receber. Nós que estávamos longe, tá? Efésios capítulo 2, versículo de número 13 diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O que nos aproxima de Deus hoje é o sangue de Jesus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, confiarmos no poder do sangue de Jesus, mais perto de Deus nós nos já chegamos. Agora, o homem que não crer em Jesus, não aceita Jesus como Salvador,
ele está distante de Deus, não tem a cobertura do sangue de Jesus e está condenado para sempre na morte eterna, até que ele aceite a Jesus como Salvador para não ter nenhuma condenação diante do tribunal de Deus. Em último lugar, vamos lá, página 95, vamos lá. Para determinar o dia do Senhor, resultado da ressurreição, né? Vamos lá. O sábado judaico, tão defendido por uma parte de cristãos ainda hoje, nunca foi imposto aos gentios e nunca foi doutrina para a vida da igreja. Pelo contrário, há textos que combatem a insistência dos judaizantes em querer situá-lo na vida da igreja, conforme está em Colossenses 2, 16 e 17. Como Jesus ressuscitou em um domingo, esse dia passou a vigorar como o dia do Senhor. Marcos 16, 9 vai nos informar que o dia que Jesus ressuscitou foi o primeiro dia da semana, que é o domingo. Que notícia melhor do que essa o ser humano poderia desejar? Haveria no mundo todo algo que conquistasse mais o coração dos homens do que a certeza de que Jesus ressuscitou e estendeu essa possibilidade aos que creem nele? Por que então preocupamos-nos com tantas coisas efêmeras quando temos de Deus essa certeza? Os sabatistas acusam toda a cristandade de não guardar o sábado, o dia de sábado, obrigatoriamente exigido do povo judeu. Alegam que foi por influência pagã que o domingo se extinguiu o dia de descanso. Na verdade, foi a ressurreição de Jesus, na manhã de um domingo, que deu a esse dia o status de dia do Senhor. Mateus 28 e o versículo 1. Os 40 dias na terra, a Bíblia não desenvolve este assunto, mas é curioso que Jesus já não andasse com os discípulos após a ressurreição. Antes de morrer, nosso Senhor Jesus esteve diariamente com eles. Quando o Evangelho de João, no último capítulo, narra a pesca maravilhosa, ele relata que aquela era a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de haver ressuscitado. Está em João 21:14. E dá-nos a entender que Cristo não tinha mais um endereço fixo na terra, onde pudesse ser encontrado. Paulo diz que uma vez ele apareceu a mais de 500 irmãos, conforme está em 1 Coríntios 15:6, fazendo-nos compreender que estavam todos juntos, talvez em uma reunião. O que alguns estudiosos do assunto supõem é que Jesus, desde que ressuscitara, tinha sua morada no céu, indo e vindo, até que fosse para lá, definitivamente. Então, esta é a conclusão, de que quando Jesus ressuscitou, ele não ficou, portanto, fisicamente, diretamente próximo aos seres humanos, porque não podiam ficar tocando-lhe o tempo todo, porque ele já estava com o corpo glorificado. E o corpo glorificado de Jesus é compatível com a glória dos céus. Então, é neste detalhe, nesta ocasião, que surgiu aqui esse pensamento, que alguns dos estudiosos supõem que Jesus, desde que ressuscitara, ele tinha sua habitação já no céu e ficou indo e vindo até chegar o dia decisivo que ele retornaria para sempre para os céus, que está registrado em Atos capítulo 1, né, quando Jesus foi recebido nos céus novamente. Encerramos aqui, né, a nossa penúltima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.